Líder de um grupo neonazi com mais de 1.800 inscritos no Telegram, Vic Vanilla foi objeto de reportagem do DCM por sua intenção em criar um partido desse tipo aqui no Brasil. Pois é, a gente tem novidades sobre esse assunto. Quem vai trazer é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Vamos lá, Pedro. Estamos Então, avisando. a última coisa que eu queria era falar sobre novidades da criação de um partido nazi no Brasil. Mas é disso que a gente vai ter que falar. Parece que ainda está em atividade, assim, Ministério Público, Polícia Federal, alguém faça alguma coisa. A gente está gravando aqui e o pessoal não está repercutindo essas matérias, viu, Sofia? Tá todo mundo quieto. É só um louquinho, é só um cara. Inclusive, eu queria dar contexto de quem também facilitou para o cara fazer isso. Mas olha só, o Thiago Suman publicou mais uma matéria aqui, ó. Quando ele fala pastor, é porque esse Vic Vanilla, além de declaradamente supremacista, ele se declara pastor, tá? Diz que está criando o partido nazi no Brasil com um grupo de advogados, tá bom? Tem mais gente participando disso aí. Vanilla também vem sendo denunciado pelo Ministério Público por diversas ativistas de direitos humanos. Por conta disso, ele teve suas contas derrubadas no Instagram e em outras redes sociais. Um dos denunciantes é Júnior Freitas, militante político que, além de denúncia no MP, registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Mas o Vic Vanilla continua operando normalmente no Instagram através de um novo perfil denominado TheBaseVic. E é importante que as autoridades fiquem olhando, tá, gente? É esse perfil agora que ele está utilizando. Nessa nova conta, ele tem disseminado cada vez mais conteúdo de ódio e também rebateu a matéria do DCM. Ele publicou uma foto na matéria intitulada Exclusivo: Pastor e Satanista quer criar partido neonazi no Brasil e ameaça caçar esquerdistas, e cobriu com um texto com a seguinte retificação: quer não, nós vamos fundar partido da causa ariana e estamos formalizando um corpo de advogados para isso, inclusive. O pastor também respondeu uma pergunta anônima que o indagava na rede social se o partido seria permitido no Brasil. Vanilla responde: com certeza não tem como não, é liberdade de expressão, é um partido como qualquer outro, como é nos países desenvolvidos, Estados Unidos e países bálticos. Além das postagens de supremacia branca, Vanilla tem divulgado propaganda de extrema-direita brasileira, como, por exemplo, o vídeo do deputado Zé Trovão. O parlamentar convoca o ato golpista de 16 de março com a premissa de criar uma atmosfera em torno do impeachment do presidente Lula. Dentre as publicações recentes, Vanilla responde a outras perguntas dos seus seguidores. Em uma das interações, um sujeito não identificado se apresenta como pardo e pergunta se seria impeditivo para ser aceito no Círculo dos Iluminados, grupo neonazi liderado por Vanilla. A partir do momento que você entra no círculo honorário, você é reconhecido por nós como ariano honorário, sendo ariano genético ou não. Essa parte do racialismo espiritual foi incorporada durante a Segunda Guerra e o próprio eixo certificou vários cidadãos de diversas etnias e raças como arianos honorários, respondeu o influenciador. Isso aqui é perigosíssimo, tá, gente? Porque ele continua pregando a supremacia branca. Isso é uma falsa democracia, tá, Sofia? Porque são caras que vão servir para a causa de caçar depois as minorias. São os famosos aliados da galera, né? Uhum. Deixa eu pegar aqui e continuar lendo. Além de prometer incorporar pardos e negros, Vanilla reforça seu argumento sobre a diversidade étnica na causa nazi, ao alegar que Hitler e Goebbels também não eram puros de raça. Existe muita mentira propagada pela esquerda burra e pela mídia. O fenótipo ariano nórdico é mentira, uma vez que o próprio Führer tinha cabelos escuros, assim como Goebbels, que tinha um fenótipo mediterrâneo, argumenta Vanilla. Obviamente, nossa meta para o futuro do mundo das raças, nosso olhar de evolução vai sempre mirar o ariano nórdico, o loiro de olhos claros. Implicando o termo nazi pardo, Vanilla insiste que essa definição é construída para prejudicar grupos de causa nazi, querem afastar vocês da verdade, a esquerda ganha com pornografia, drogas, malandragem, corrupção, vai corromper os ensinamentos sagrados, esotéricos e espirituais que o próprio Cristo também falava. Quem te chamar assim quer te afastar da verdade. Em outra postagem, Vanilla utiliza argumentos racistas típicos do determinismo social, teoria do século XIX, para defender a ideia de que negros são mais violentos, bairros negros nos Estados Unidos são mais violentos. Esses dados não são comprovados.
e a razão vem da parte cultural e de outras características da raça. Começa Vanilla. Alguns atributos negativos da raça negra biologicamente comprovados são tamanho do lóbulos frontais e a estrutura subdesenvolvida do córtex pré-frontal, que gera uma estrutura anatômica que dificulta o processo de cognição dos negros, que são, portanto, mais impulsivos e emocionais e, por isso, mais agressivos. Isso aqui eu nem sei como qualificar a quantidade de merda que está escrita aqui na tela. É um absurdo isso aqui. E é eugenista. Segundo ele, negros têm 2, 4, 3 vezes mais chances de desenvolver esquizofrenia. Cara, que loucura isso aqui. Para justificar a sua visão e buscar o consenso em termos de acolhimento aos negros e pardos à sua causa, Vanilla conta que seu melhor amigo é negro e compartilha suas ideias. Pasme, meu grande amigo é negro, subsaariano, cuida dos meus investimentos, invisto com ele, ele faz parte de vários engajamentos que eu tenho, sabe de toda opinião e ele admite que transcendeu espiritualmente as características negativas da raça negra. Na sequência, o Nazi argumenta que muitos brancos não transcenderam espiritualmente para a causa ariana e justifica. Tem brancos que são drogados infiéis, esquerdistas, comunistas, são vermes lixos, protesta Vanilla, alegando que não sabem disso porque não estudam história e preferem se informar pela mídia judaica e por Hollywood. Já foi o combo aí de antissemitismo e racismo. Vanilla ainda explicou que por que não vai mais em podcast e se comparou com Jesus Cristo. Nem ferrando eu volto a ser famoso nas redes, estou muito Jesus Cristo agora, quero andar com 12 no máximo, tive muita depressão por ter que interpretar papéis, uma hora eu era o travesti, o satanista, o judeu, me sacrifiquei muito, tenho uma base muito grande fora das redes, o Ubermensch ainda usa o Nietzsche, distorcido, por vezes tem que prestar a esses papéis, disse ele, alegando que suas múltiplas personalidades eram apenas personagens para se infiltrar em movimentos religiosos, políticos e sociais a fim de obter informações. Sofia Labanca, o que dizer sobre isso aqui? Esse lixo. Cara, não, é de um absurdo tão grande. Primeiro, é necessário desesperadamente a gente ir para cima dessa narrativa da liberdade de expressão, que é uma coisa que a extrema-direita, assim, sequestrou completamente essa pauta e fazem uma distorção do que seria liberdade de expressão para justificar qualquer merda, né? A gente tá vendo isso o tempo todo, é algo que precisa ver. Tem um ponto aí que também eu acho interessante falar, que é destacar que a forma com que ele fala, aquele momento que ele fala do nazi pardo, que é muito interessante a gente pensar nisso nos ecos históricos disso, porque... E fazer só uma aspa muito rápida, tá? Nazi pardo também é um termo preconceituoso, tá, gente? Primeiro que é preconceituoso, inclusive, com os próprios pardos e, enfim, é esse tipo de coisa. Mas é cooptar pessoas pardas para uma causa nazista. É isso que tá rolando. Pois é. Mas, na verdade, o que ele fala ali, pensando na história brasileira, faz todo sentido. Faz. Eu vou te dizer, faz todo sentido, porque a forma com que a questão da supremacia branca funcionou aqui no Brasil, e sim, ela existiu lá com o tempo dos integralistas. A gente pode falar, inclusive, a gente pensar na questão faltou o nome dele, Monteiro Lobato, que era um dos defensores da supremacia branca aqui no Brasil. Eles tinham uma visão diferente dos Estados Unidos. A visão dos Estados Unidos e da Europa, de maneira geral, era aquela da gota de sangue, né? Uma única gota de sangue negra em uma pessoa branca já é o suficiente para ela ser considerada negra e tudo mais. Não é uma coisa muito do fenótipo e tal. Aqui existia muito essa ideia da purificação da raça através da reprodução mesmo. Então, você pega uma pessoa negra, daí essa pessoa negra tem um filho com uma pessoa branca, vai ser um pouquinho mais branco. Daí esse filho vai ter um neto com uma outra pessoa branca, um pouquinho mais branca ainda. E tem até aquele quadro famoso da Redenção de Kant que mostra isso. E você vê que é total o que ele está falando ali. É total. Tanto Sim. É que ele chega a falar: o nosso alvo, nosso objetivo sempre vai ser o nórdico.
Ou seja, não se surpreendam se um cara desses daqui a pouco não vem com ideia de querer trazer mais imigrante europeu aqui para o Brasil para purificar a raça brasileira. Isso. Que era exatamente o que foi feito aqui no Brasil no século XIX. Uhum. Então, assim, o cara total, assim, eu acho importante destacar isso porque às vezes eu vejo o pessoal, a esquerda também importa pautas internacionais. A gente fala da direita, mas a esquerda também importa pautas internacionais. E é preciso a gente entender como que a supremacia branca ela aparece historicamente aqui no Brasil. Senão a gente não vai conseguir enfrentar. A gente ficar nisso destacando, ai meu Deus, olha, o cara é pardo e tá sendo nazista, hahaha, que idiota. Cara, isso não vai ajudar a gente em nada. Se a gente quer combater esses caras aqui, a gente tem que entender como que funciona o pensamento deles. O pensamento deles não tem nada de errado, um pardo ser nazista. Porque esse cara daqui a pouco vai dizer, não, é só ele cruzar com um branco, e vou usar a palavra cruzar mesmo, porque na cabeça deles parece que tá falando de bicho, né? Uhum. É só ter filho com um branco, e daí vai ser um pouquinho mais branco na próxima geração, e com isso a gente vai melhorando. Então, faz sentido. E não interessa se quem tá falando isso é o Vic Vanilla ou às vezes o Hitler em reencarnado, gente. É perigoso esse discurso. Eu quero destacar só duas coisas para fechar o corte, Sofia. É que eu não quero perder isso aqui. Eu não quero perder isso aqui. Importante. O Mourão já chegou a dizer algo parecido quando disse que o Neto é bonito porque era branco e que estavam melhorando a raça. É um comentário muito comum nas famílias brasileiras. Inclusive, você ouve isso de pessoas pretas, tá, gente? Que querem apagar o passado delas. É triste constatar, mas isso é uma realidade. E aí, duas coisas que eu queria pontuar, assim, bem rapidamente para encerrar o corte. Na outra matéria do DCM, esse cara abertamente defendeu um dia do baile funk para concentrar as pessoas no centro de São Paulo e detonar explosivos para acabarem com elas. E limpando as pessoas, então é claramente isso, por isso que eu falo, a polícia precisa investigar esse cara. E a última coisa que eu queria trazer, Sofia, eu não achei o corte do Flow que o Monark defende o partido nazista, mas eu achei o podcast do Monark Talks que ele reforça isso pro Mamãe Falei. E eu acho importante o pessoal saber que o discurso do Monark autoriza esse outro cara que a gente tá falando aqui. Eu não tô dizendo que eles são a mesma coisa. Mas esse discurso da liberdade de expressão, Sofia, absoluta, só pode dar nisso aí. Olha o debate dos dois. Vou dar um exemplo pra você. Você pegar uma suástica em 1800... Nesse corte você vai concordar com a mamãe falei, Sofia. Sinto muito. Tinha a ver com o ciclo da vida da religião hindu. Esse símbolo não era proibido. Depois da Segunda Guerra Mundial, este símbolo, a suástica, passou a ter um outro contexto. Ele passou a ser proibido. Agora. Ele passou a ser proibido. E você acha que tem que ser? Sim. Porque então o símbolo traz um contexto. Censura, cara. Você, não, então você acha só admite que você é a favor da censura. Não, cara, então você mano. acha certo que uma pessoa pode... Eu não quero entrar nesse tema de novo, que eu não quero te complicar, mas você admite pode que uma entrar. pessoa eu já tô pode fodido. andar... Acabaram de banir meu Você acha que YouTube. tudo bem uma pessoa andar com uma camiseta com uma suástica aqui? Eu acho que essa pessoa é uma idiota. Eu sei. Mas eu acho que assim como lá nos Estados Unidos ela deveria ter o direito de ser idiota. Nós discordamos nesse ponto. Discordamos. Você é a favor da censura e eu não. É só isso. Eu não acho que é censura. Eu acho que tudo bem, você pode achar o que você quiser, mas que é censura é. Óbvio de que essa pessoa deseja e estimula outras pessoas a matarem outras. Vamos para a realidade. Vou dar um exemplo. Vamos para a realidade. Vamos defender suástica, Sofia. É isso. Esse é o Monark. Esse é o Monark. Pois é. Tá vendo por que a gente tem que ter discussão bem séria sobre o que é realmente a liberdade de expressão? É por causa desse tipo de coisa aí. A liberdade de expressão do Monark tá rolando no caso do Vic Vanilla até agora. Vamos ver se esse vídeo muda alguma coisa. Beleza. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal, a gente já volta a dar um tchauzinho aí para vocês.